Vamos lá. Tá. Eu vou deixar assim mais amplo, mas eu vou focar nesse daqui. Nesse daqui, vamos falar dessa família. No areograma, esse aqui é o pai, porque é o quadrado. Essa aqui é a mãe, porque é o círculo. Essa é a filha, porque é círculo. Esse é o filho, porque é quadrado. Sempre já veio o gênero dependendo do quadrado do círculo. Enfim, sempre que tiver alguma coisa riscada, vai ser o recessivo. E no caso que a gente está analisando, vai ser uma doença, uma característica. Vamos supor que, nesse caso, o riscado é quem tem albinismo. Então, o pai é albino, a mãe não é, a filha não é e o filho não é. Nesse caso, como toda pessoa que sofre uma característica no heredograma é o recessivo, não sempre, mas se não for, vai estar falando do problema. Nesse caso, é quem vai ser o recessivo vai ser o que tem albinismo mesmo. Enfim, vamos lá. Nesse caso, vai ser arzinho, arzinho. Não sei se dá pra ver. Eu vou fazer do lado mesmo. Azinho, arzinho. Uau, é horrível fazer isso por câmera. Tá, vai fazer assim mesmo. Esse é o arzinho, arzinho. Como pai arzinho, arzinho. Os filhos sempre vão transmitir o azinho, vão sempre ter o azinho. Porque o pai só tem o azinho. Só vai ter azinho, azinho, porque ele é albino. Ele só vai passar o gene recessivo, porque não tem o gene dominante. Nele só tem o gene recessivo. Então ele só vai poder passar o recessivo, que é o azinho, para os dois filhos. Como nenhum outro está arriscado, eles não são albinos. Ou seja, eles têm o gene dominante. No caso é o azão. Azão, azinho, por causa que o azinho é do pai, o azão é do caso da mãe, porque ela não é albina e eles também não são. É isso. Nesses casos, sempre que alguém for albino, vai ter os dois azão. Sempre que alguém não for albino, não vai ter o não, peraí. Sempre que alguém não for albino, vai ter o azão. O problema é agora. Ela pode ser qualquer coisa. Então, como a gente não sabe o que ela pode ser. Peraí. A gente vai chamar de azão traço. Por quê? Porque ela pode ser ou razão azim ou razão razão. Por que ela pode ser um por outro? Porque não necessariamente o fato que não tem albino descarte isso daqui. Os filhos podem ser albinos, mas tipo, por exemplo, poderia ter um aqui, uma filha, riscada. Nesse caso, confirmaria que a mãe tem o recessivo. Nesse caso, confirmaria. Porque esse aqui teria riscado. Então esse aqui seria azinho, azinho e a mãe teria o azinho. Porque ela passaria o azão para esses dois e o azinho para esse aqui e o pai só pode passar o azinho. Nesse caso seria o azinho. Mas, como não tem isso, essa pessoa não existe de forma alguma, porque eu criei agora há pouco, essa pessoa não existe, então não tem como saber se ela pode ser azão, azão ou azão, azinho. Porque ela pode ter sido só a sorte ou o azar de ter passado apenas o azão. E não ter passado azinho. Ela pode ser azinho, azão, azinho ou azão, azão. Ela pode. Se ela for azão, azão, ela só pode ter passado azão, o que faria sentido. Só que ela também pode ser azão, azinho. Já que probabilidade não significa garantido. Ou seja, tem a probabilidade de. Embora seria 50-50, nesse caso não. Porque probabilidade não significa a mesma coisa. Ela pode ter passado o azão do mesmo gene e não ter o outro azão. Então a gente termina assim: azinho, azinho, azão, traço. É horrível fazer por câmera, vai ficar assim borrado mesmo. Os filhos vão ser azão, azinho, por causa dominante da mãe. E também porque eles não têm albinismo. E o recessivo apenas e o recessivo do pai, porque o pai só pode passar o recessivo, já que ele só tem recessivo. Você não pode dar uma pedra se você só tem madeira, digamos assim. Você não pode dar óleo se você só tiver cheetos. Ele vai passar os cheetos que tem para os filhos e a mãe tem óleo ou a mãe tem óleo, então ela vai passar o óleo para os filhos. E também eles têm óleo. Essa é a ideia.
Você não pode passar algo que você não tem. Então, como ele só tem Cheetos, ele só vai passar Cheetos. É uma analogia horrível, mas é o que eu pensei. Tá, outro caso. Agora, mudou. O pai tem albinismo e a filha também tem albinismo. Logo, para ficar mais fácil, a gente pega esses dois com albinismo. Pronto, a gente definiu que os dois são albinos por causa que estão riscados, então a gente bota azinho, azinho em todos. Porque sempre que estiver analisando a característica, vai ser o recessivo. A menos que tenha problema falando, mas enfim. Como quem não está riscado automaticamente não é dobro recessivo, tem o azão. E agora que tá a parada. O pai só pode passar o recessivo, então o filho é azão azinho. Ele é heterozigoto. São diferentes. Tem o azão e o azinho. E a mãe também vai ter que ser azão azinho. Por quê? Se ela só tivesse óleo, que é o azão, ela só poderia passar óleo. E a filha tem só cheetos, só tem cheetos também. Junto com o pai. Então é impossível ela ter passado óleo pra ela ter dois óleos e não ter passado óleo pra ela. Logo ela tem que ter o óleo e os cheetos e passou os cheetos pra ela. Ela só tem o azinho. Ela tem o azão e o azinho. Ela passou o azinho pra ela, nesse caso, probabilidade. E como ela e não seria possível ela ser azão azão. É impossível ser essa. Porque não teria o azinho e a filha é dois azinho. É nesse caso que a gente analisa. A gente vai analisar assim. Se uma pessoa pode ter azão azão ou azão azinho. Tudo depende do cônjuge e das crianças. Tu vê que a palavra cônjuge não é muito bem usada, mas enfim, vai ser assim mesmo. Tá. Agora mudou de novo. Eu desenhei quatro formas. O pai, a mãe, o filho, a filha. O único que é albino é a filha. Então, é isso. A gente começa sempre pelo albino. Quem é recessivo. Quem tá pintado. O que tá pintado, por enquanto, sempre vai ser o azinho azinho. A gente começa por eles. E agora a gente vai ter que ver pelos pais. Como? Bom, vamos fazer o seguinte. Como nenhum mais está pintado, a gente já traz o A para cá. Porque é impossível não estar pintado. Se não está pintado, não é A. Beleza. E aí que tá. Como ela tem dois Azinhos e os pais tem. E como os dois pais aqui. Vamos lá. Voltando pro Oreo pro Cheetos. Ela tem dois Cheetos. E até então, os pais só tem Oreo. Não faria sentido. A não ser que seja adotado e tal, mas não, são filhos de consanguíneos. Não, calma. Filhos sanguíneos. Consanguíneo é outra coisa. São filhos sanguíneos. De sangue. Então, o pai e a mãe também tem que ter o azinho. Porque ela passou esse azinho pra cá e esse azinho pra cá. E o filho, aqui que tá. O filho pode ser qualquer coisa. Então a gente vai botar de azão traço. Por quê? Ele pode ter pegado o azão daqui e o azinho daqui. Ou o azão daqui e o azão daqui. Então ele pode ser azão, azão ou azão, azinho. A gente não sabe, então coloca de azão traço. Ele pode ser óleo com cheetos ou óleo com óleo. A gente não sabe, então bota azão traço. E aqui tá. Nesse caso, não tem ninguém. Não tem ninguém. Ninguém aqui é recessivo. Como ninguém é recessivo? E não tem como saber qual vai ser azão traço ou azão azinho, aí eu vou ter que fazer isso aqui. Qual vai ser azão azão e azão azinho. Vou botar aqui pro lado porque você já vai entender. Mas enfim. Os quatro vão ser azão azinho, azão traço. Por quê? Pode ser azão azinho, pode ser azão azão. 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 Não tem como saber. Porque até agora não, o problema não tá aqui. Não tem nada aqui. Só pode ser qualquer coisa. No máximo que mudaria se tivesse isso aqui, por exemplo. Ah, putz, aqui é razão traço então, peraí, calma aí. Enfim, pra cá.
2 círculos, vai. Tá aqui. E esse aqui é pintado. Aí, no máximo, a gente consegue classificar a mina daqui como azão, azinho. E o pai também. E a filha seria azinho, azinho. Motivos. Porque os dois têm que ter o azinho para colocar aqui. E como nenhum dos dois estão afetados pelo albinismo, logo, os dois têm azão. E como os dois têm que passar o azinho para os dois azinhos para a filha, que é albina, tem que ter o azinho, azinho. Então por isso que os dois são azão, azinho. E aqui em cima não muda nada. Teria que não teria como, porque essa aqui pode ser azão, azão, e o azinho, azinho, e o azão, azinho pode ter vindo daqui, ou o contrário, ou os dois ser azão, azinho. A única coisa que está excluída é ser os dois azão, azão. É a única coisa que não pode. Tirando, o resto pode ser qualquer coisa. Azão, aqui pode ser azão, 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 azinho, azão, azão, azinho, azão, 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 azinho, azão, azinho, não sei. Então, azão traço. Aqui vai ser azão traço também. Não, vai ser azão traço também. Porque pode ter vindo azão, azão dos dois, ou azão, azinho de um dos dois. Só que vai ter o azão porque não tá. Não sofreu de albinismo, diferente da irmã. E é isso. É assim que você vai ter que ver. Só que vai ser em larga escala e vai ter muito mais. Vai ter heradogramas muito maiores que isso. Esse é só o básico. Você tem que ver os pais e os filhos para saber qual vai ser afetado e qual não vai ser. Se vai ser azão, azão, se vai ser azão, azinho, se vai ser azinho, azinho, ou se vai ser azão, traço. O que você não tem como descobrir, porque ou falta informação, ou não, pera, só tem como, ou falta informação, ou os filhos não falam nada. Pode ser, por exemplo, se aqui fosse. Vou fazer um desenho agora. Ah, pera, já tá aqui, né? Desenho. Não, esse aqui não. Calma. Tá, assim. Não, esse aqui sim. Esse aqui. É mais fácil, que eu já pego esse desenho aqui. Porque, tipo, se for nisso daqui, por exemplo, a pessoa de fora, que é a pessoa que acabou de chegar, não tem como. Não tem como saber. Porque elas não trazem. É isso, ou falta informação, uma pessoa nova chegou pra família, tinha muito mais coisa pra cá, e essa pessoa chegou nova, é uma pessoa de fora que veio pra família, casou com essa mãe, casou com esse cara, aí teve 2 filhos. Os filhos dá saber, e o pai também, mas essa pessoa não. Porque é uma pessoa que veio de outra família e não tem o resto da família pra cá. É isso. É quando você não tem como saber por falta de informação, ou porque a pessoa chegou. A pessoa chegou na família e não tem como saber por causa que os filhos não falam nada, só falam que vão ser azão, azinho, porque eles não estão riscados. E o pai é azinho, azinho. Nesse caso, a mãe, a pessoa que veio de outra família, vai ser a pessoa que não tem nenhuma ligação, que não tem nenhuma informação antes, vai ser azão traço. Porque ela não tem como falar nada e os filhos não falam nada dela. Então é isso.